certo? Esses são os pontos a serem explorados aqui na aula de hoje, tá? Então, eu pretendo falar aqui rapidamente aqui sobre a questão da linearidade, que eu acredito que isso possa ter deixado algumas dúvidas entre vocês. Nós vamos falar aqui sobre a regressão linear múltipla e a forma matricial do modelo de regressão linear, com múltiplas covariáveis ou variáveis regressoras, ou simplesmente variáveis explicativas. E eu vou também explorar aqui alguns exemplos computacionais, tá? Utilizando o R. Ok? Então, é essa a proposta. Vamos começar aqui a discussão utilizando o material que está disponível para vocês no mundo. Bem, uma das discussões sobre a linearidade nos modelos, e aí eu já cheguei a falar aqui para vocês que a linearidade dos modelos de regressão está nos parâmetros e não nos regressores, né? E aí eu vou começar com um exemplo simples, onde esse modelo, que apresento aqui a vocês na tela, né, seria uma equação, né? Uma equação onde o y seria a variável resposta, né? E o x estaria aqui como variável regressora, porém, no entanto, existe, né, uma não linearidade aqui nos parâmetros, ou seja, existe uma função exponencial no parâmetro beta, né, que acompanha o regressor x. Um modelo de regressão não linear, né, esse modelo é não linear, que poderia considerar essa função exponencial, seria um modelo como este aqui. Onde o y seria um beta zero multiplicado pela exponencial do beta 1 xi, né? Do beta 1 x1, por exemplo. Eu vou ampliar aqui um pouquinho, porque eu acho que está um pouquinho difícil de enxergar, né? Beta 1 xi. Na verdade, é um modelo com apenas um regressor, né? São N observações, tá? Nesse modelo, obviamente, não há a linearidade nos parâmetros, visto que essa função exponencial aqui faz com que a nossa hipótese de linearidade seja violada. Porém, no entanto, esse modelo ele é linearizável, né? A gente pode fazer uma transformação logarítmica no y, né? Usar uma transformação logarítmica, se a gente passa o log no y, o log no y é a mesma coisa que passar o log no beta zero vezes a exponencial de beta 1 xi, mas o log do produto se quebra em... Sim, aqui está faltando o erro, né? Falta o choque, o erro, né? E está aqui o Ezinho I. Então, a gente pode
simplesmente passar o log na base E, em toda essa expressão, e a gente sabe que o log do produto se quebra em soma, né? Então, a gente vai ter o log do beta 0, que é o que está aqui, olhando aqui embaixo já, log do beta 0, mais o log da exponencial de beta 1x, que o log da exponencial vai ser exatamente beta 1xi, mais, né, o log do erro i. Ok? Então, esse modelo ele é log linearizável, né? De forma que agora, olhando a nova expressão, certo? A gente pode chamar este log de y estrela, o log de beta 0 de beta 0 estrela, o beta 1 xi continua o mesmo, e o log de ei é o ezinho estrela. De forma que esse modelo é um modelo com a característica que nós desejamos, né? É um modelo linear nos parâmetros. Este modelo aqui é linear nos parâmetros. Certo? Então, a gente partiu de um modelo que não era linear, né? Modelo não linear, e log linearizamos esse modelo. Nessa nova modelagem, o y estrela é o log de y, o beta 0 estrela é o log de beta 0, e o erro estrela é o log do erro sem alterações. Então, pessoal, no modelo de regressão linear, a gente vai trabalhar com esta equação. Certo? Se a sua hipótese é de que, por exemplo, existe um padrão exponencial, né, na sua nuvem de pontos, por exemplo, eu vou mostrar isso aqui exemplificado, vai ficar mais claro. Então, uma saída seria trabalhar com o log, né, o log da resposta, e aí depois você recupera, né, os parâmetros. Se você quiser buscar o beta 0, você passa a exponencial nesse beta. Se você quiser recuperar o y, né, você passa a exponencial neste y. Ok? De forma, pessoal, que nossa construção reside, primeiro, em passar o log na variável resposta, estimar o modelo usando essa estrutura linear e depois recuperar as estimativas com base nas estimativas obtidas pelo modelo log linear. Ok? Nesse caso, se nós trabalhamos com logs de y, a gente vai trabalhar com as estimativas de mínimos quadrados, de forma que o log de y chapéu vai ser beta 0 chapéu, mais beta 0 estrela chapéu, mais beta 1 chapéu xi. Certo? E se a gente passar a função exponencial aqui, a gente recupera o y chapéu, de forma que o y chapéu, se você passar, a gente passando a função exponencial aqui no log, né, a gente recupera o y, ou seja, exponencial do log
né? A exponencial do log de yi chapéu é exatamente igual a yi chapéu, né? Então, se passa o logo de um lado, passa o logo do outro, né? E, aliás, se passou a exponencial de um lado, passa a exponencial do outro, e aí a gente vai trabalhar com a exponencial, né, de beta zero chapéu, exponencial de beta zero chapéu, mais beta 1 chapéu xi. Beta zero chapéu, lembrando que tem um asterístico aqui, tá? De forma que essa expressão, a gente pode reescrevê-la, né, usando as propriedades da função exponencial, né? Isso aqui vai dar a exponencial de beta zero chapéu estrela, certo? Multiplicado pela exponencial, né, de beta 1 chapéu xi. De forma que aqui é uma estrelinha, tá? Isso aqui é uma estrelinha. Eu vou colocar aqui esse símbolo para indicar a estrela, ou asterisco, né, como queiram chamar. Aqui é um sinal de multiplicação, certo? Sinal de multiplicação. Né? E essa expressão aqui, ela se converte nessa expressão aqui que eu estou marcando aqui embaixo. Deixa eu só, para não confundir a notação, isso aqui é um beta zero, certo? E isso aqui é um sinal de multiplicação. Certo, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos estimar o modelo log, né? Esse modelo aqui em log, e depois a gente vai fazer para calcular os valores ajustados, né? Que são os valores y chapéu. A gente vai simplesmente exponencializar a estimativa de mínimos quadrados para o beta zero estrela e multiplicar pela exponencial, né, do beta 1 chapéu xi. Então, com isso, a gente vai calcular, né, o y chapéu i. Ok? Então, veja que, nesse caso, isso aqui é uma trajetória exponencial. Né? São claramente uma trajetória exponencial e que foi recuperada com base em um modelo linear. Ok? Vou tentar exemplificar isso aqui usando uma base de dados, tá, pessoal? Vamos lá. Para não confundir tanto, vamos usar essa base de dados aqui, que está no exemplo 7, onde a gente tem a coluna dos x e a coluna dos y. São duas colunas para a variável regressora, só tem um regressor. E nós temos aí mais duas colunas para a variável y. Ok? De forma que eu posso montar aqui dois vetores. O vetor 2x e o vetor 2y. Eu vou pedir para plotar esse gráfico de x contra y, que é um gráfico de dispersão, para a gente observar o comportamento de y de acordo com x. Ok? Então, eu vou rodar aqui essa linha e plotar esse gráfico. Percebam como existe um possível, vamos dizer assim,
comportamento com especificação, né, exponencial, certo? Aqui, se a gente ajusta, por exemplo, uma reta, a gente pode errar feio. Ok? Uma curva com especificação exponencial talvez seja mais apropriado. Então, para que a gente faça esse ajuste, a gente pode usar a ideia do modelo log linearizável. Então, basta que a gente transforme a variável y numa variável logarítmica, tá? Logaritmizada, melhor dizendo, de forma que nós vamos estar trabalhando com o log de y, né? E trabalhando com o log de y, né? E fazendo as devidas transformações, nós recuperamos os parâmetros, né? Com base aqui nas transformações exponenciais. Certo? Então, aqui eu vou simplesmente usar o log de y no ajuste. Simplesmente assim. Ok? O log de y e contra o x. É um modelo com intercepto, mas a gente sabe que quando for recuperar o y chapéu, né, a gente vai usar aqui uma exponencial, né? A exponencial, né, do coeficiente beta 1, né? Na verdade, o beta 0 está aqui, a exponencial do beta 0 chapéu estrela, né, vezes a exponencial do beta 1 chapéu multiplicado aqui pelo x, ok? Então, o que aparece aqui, nessa linha de comando, que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que a exponencial, certo? Do beta 0 chapéu asterístico, multiplicada pela exponencial, só um segundo, multiplicado pela exponencial, certo? Do beta 1 chapéu x i, né? E aí eu estou criando aqui uma sequência, né, de 1 a 15 igualmente espaçadas por 1, né? Então, de acordo com o x, ele vai calculando essa curva aqui, né, para sobrepor a essa nuvem de pontos, tá? Porque essa será a curva ajustada pelo modelo de regressão após a sua recuperação, né? Então, eu vou criar aqui uma sequência, né, de números igualmente espaçados por 0.1, né? Então, 1.01, tá? Eu acho que é 1.1. Na verdade, isso aqui seria só um domínio, tá, pessoal? Uma grade para fazer o domínio. 1.1, né? Aí a gente vai para 1.2, e assim a gente vai até o número 15, né? 14.90. E, por último, o número 15. Pensa se isso aqui seria só para preencher o domínio, né, da função, que é o eixo x. E aí eu vou mandar calcular as imagens em cima do domínio, ok? E depois eu vou mandar botar uma linha sobrepondo essa nuvem de pontos do plot. Então, manda plotar o gráfico, ajusta o modelo, calcula as imagens e sobrepõe a curva exponencial. Ok? Então, perceba que essa curva aqui, por incrível que pareça, né, vocês vão acreditar aqui, que essa curva aqui é uma curva, certo, de regressão,
certo? Que não tem especificação linear, ela tem especificação exponencial, tá? Então, isso aqui a gente pode até usar a seguinte notação. Essa curva é uma curva, um modelo linear com especificação exponencial. Ok? Então, essa curva aqui que vocês viram é uma curva advinda de um modelo log linearizado, né? E que também tem uma especificação exponencial. Isso pode acontecer também, pessoal, se essa nuvem de pontos tivesse uma forma de parábola. A gente precisaria incluir um regressor quadrático, né, nessa especificação. Como, por exemplo, eu posso mostrar aqui a vocês. Deixe-me achar aqui o arquivo. Só um segundo. Deixa eu ver se eu acho esse arquivo aqui, que eu quero mostrar os gráficos. Um gráfico... Tá aqui, achei. Então, aqui, esse exercício é um exemplo, né, onde eu tenho aqui um gráfico de dispersão, certo? Um gráfico de dispersão, onde a gente tem a variável y e x, e, aparentemente, né, a gente podia pensar ou imaginar uma reta aqui, representando essa nuvem de pontos, certo? Entretanto, uma curva parabólica, né, pode parecer mais amigável, certo? Então, aí, a gente teria um modelo linear com especificação quadrática, certo? Então, por exemplo, aqui, uma característica que pode ajudar a gente a identificar a inclusão desse termo quadrático é olhando os gráficos dos resíduos contra os valores ajustados. Se esse gráfico dos resíduos contra os valores ajustados apresentar uma forma de U ou de U invertido, é um sinal de que a gente deve incluir um termo quadrático aqui como regressor. Então, aí, incluindo esse termo quadrático, percebam como melhorou aqui o ajuste, né, da curva de regressão. Aqui está o ajuste. E também o novo gráfico dos resíduos. Veja como o gráfico dos resíduos se comporta como uma nuvem mais bem espalhada de pontos, né, sem muito padrão de tendência ou coisa do tipo. É assim que os resíduos devem se comportar. Os resíduos, o gráfico dos resíduos sempre deve ter um padrão em torno de zero, né, uma nuvem bastante uniforme aqui em torno de zero, tá? Se a gente observa padrões de cone, o invertido, isso aí já dá indícios de que a gente precisa mexer ou alterar alguma estrutura na forma funcional do modelo, tá? Bem, aqui
é só um exemplo, né, de como vocês podem lidar com esse tipo de análise, né? São dificuldades que podem vir a acontecer, e aí está escrito aí, está falado na aula de hoje, tá? E esse exemplo é um exemplo que eu acho que eu usei os dados de um dos artigos, né, que vocês estão aí proposto, que eu coloquei como proposta para que vocês possam fazer a resenha do artigo, tá? Custo indireto, horas de mão de obra direta, né, e assim por diante. Ok? Então, essa discussão inicial eu considero realizada, né? Deixa eu só colocar aqui um ok. E eu vou abrir o espaço para as perguntas, se vocês entenderam o que eu coloquei aqui nesses primeiros minutos do nosso encontro. Dúvidas? Deixo o espaço aqui para que vocês possam formular perguntas, ok? Ok, pessoal, posso seguir aqui? Alguém quer perguntar? Bem, então vamos em frente, né? Agora, o que a gente fez até então será ampliado, né, para uma discussão num modelo agora matricial, e que será chamado aqui por um modelo de regressão linear múltipla, pois lida com vários regressores ou simplesmente várias variáveis explicativas. Hélio, eu queria saber, assim, eu posso até falar sobre o estudo de caso, né? Mas eu queria que vocês me fizessem perguntas sobre o estudo de caso, né? Visto que eu deixei o material com vocês para que vocês pudessem ter uma primeira vista, e aí, me passando aqui algum questionamento, posso sim discutir aqui com vocês. Eu penso em fazer ainda uma conferência apenas voltada para isso, certo? Não seria a aula de hoje. Então, eu faço o seguinte: se vocês tiverem alguma pergunta sobre o estudo de caso, eu posso, no final aqui da conferência, fazer
responder o questionamento de vocês. Mas se ninguém perguntar nada, eu vou deixar isso para a próxima webconferência, que é quando eu pretendo fazer alguma discussão mais refinada sobre isso. Enquanto isso não acontece, eu acho interessante que vocês busquem fazer a leitura dos textos e sigam o que se pede no exercício, ok? Bem, então vamos lá para o ponto de regressão múltipla. Então aqui é um exemplo sobre a regressão linear com especificação não linear, ok? Fechado esse assunto, vamos discutir um pouco sobre a forma mais ampla desse modelo. Então, em sua forma mais ampla, né, o modelo considera uma quantidade de regressores. Essa quantidade aqui eu vou denotar por P. São P regressores, né? E se a gente considera que aliás, me desculpem a confusão, são P parâmetros, ok? P parâmetros, certo? E, consequentemente, P-1 regressores. Ok? Então, um modelo com P parâmetros e P-1 regressores. P aqui é o número de parâmetros do modelo. Ok? Está aqui uma equação geral para um modelo de regressão linear múltipla. Então, nós temos aqui a variável resposta. Eu tenho o parâmetro de intercepto. Tenho o parâmetro que acompanha a primeira covariável, o parâmetro que acompanha a segunda e o parâmetro que acompanha a pésima menos 1 covariável. Então, perceba que são de 0 até P menos 1, nós temos P parâmetros. São P parâmetros. Né? E quantas covariáveis? P menos o intercepto. O intercepto não acompanha a covariável. Então, são P parâmetros e P menos 1 covariáveis. Novamente, né, nós temos aqui a parcela de erro, né? E essa parcela de erro, ela tem aquele comportamento de ter média zero, né? Ou seja, o comportamento dos erros tem média zero. Né? Isso aqui se mantém na nossa modelagem, não muda. O valor esperado da variável y vai acabar sendo o preditor linear, que agora acompanha de vários regressores, e não apenas um. Lembrando que no modelo de regressão simples, nós não tínhamos os demais regressores, né? Então, essa parte aqui estaria eliminada no modelo, mas no modelo de regressão múltipla, nós temos vários regressores, né? São P-1 variáveis explicativas e P parâmetros, tá? E aí a gente pode usar várias estratégias aqui, por exemplo. A gente pode usar um polinômio de grau 3, né? Simplesmente acrescentando potências de 2 e de 3 da mesma covariável. Eu posso simplesmente trabalhar com várias covariáveis diferentes.
né? Eu posso também usar parar no termo quadrático, né? Caso seja o desejo ali, no exemplo dos custos indiretos que eu mostrei aqui a vocês no início da aula, ok? Então, é simplesmente uma ampliação do modelo. A forma matricial, né? Eu vou aqui pedir um pouquinho da paciência de vocês, mas não vou me desgastar com essas notações matriciais. Eu quero deixar bem claro isso, né? Que não é muito o meu foco, né? Aqui no nosso curso, mas a gente vai olhar para as formas e vai ver elas na prática, ok? Então, a gente tem aqui, na verdade, uma coleção de y, né? Que vai do 1 até o n, que são n observações, e em cada linha, né, perceba que nós temos um intercepto, e aí a gente coloca 1 na matriz, e os P-1 regressores. Para a segunda linha também a gente tem o intercepto, os P-1 regressores, um vetor de parâmetros, né, que na verdade são vai do 0 até o P-1, são P parâmetros, e o vetor de erros, né, que são N erros de acordo com o tamanho da amostra. Né? Para cada linha dessa matriz, né, a gente tem aqui um erro para finalizar a equação. Né? E aí a gente usa aqui a notação matricial, né, que é simplesmente o y é um vetor, né, e o x é uma matriz. Deixa eu voltar aqui. O x é uma matriz, o y é um vetor, o y vai ser o x vezes o beta, que é um vetor também, né, mais o vetor de erros. Se você somar essas coisas aqui, é equivalente a escrever isso matricialmente. Ok? A estimação dos parâmetros também se dá pela minimização da soma dos quadrados dos erros, e isso aqui eu não vou entrar em detalhes, né? É simplesmente um processo onde a gente generaliza lá a equação de regressão linear, simples para vários regressores, né? E a solução desse problema é uma solução fechada, né? Ou seja, tem solução exata, né? E vai depender aqui daquela matriz X, né? E do vetor Y, que é o vetor de observações, né? Da variável resposta. Então, x' é x transposto x inversa, matriz inversa dessa matriz aqui, tudo isso multiplicado por x' y, tá? Y é o vetor de observações para a variável resposta. Então, é possível a gente calcular o estimador de mínimos quadrados, que tem as mesmas propriedades, é não viesado, ou seja, a média dele, o valor esperado do beta, né, é não viesado, valor esperado do beta chapéu. Agora, em notação vetorial, e aí, como aqui está em negrito, eu vou usar o tiozinho embaixo aqui, porque eu não tenho negrito. A média de beta chapéu é exatamente o beta, porque ele é não viesado, ok? Ele é um estimador consistente, porque a variância dele some com ela tende a zero quando o tamanho da amostra é grande o suficiente, né? Ele é um estimador eficiente do ponto de vista aqui de que ele é o melhor estimador dentre os lineares e não viesados para este beta, que é o vetor de parâmetros do modelo, que contém todos os P parâmetros do modelo de regressão, ok? Então, esse vetor aqui é um estimador de mínimos quadrados, ele é o estimador blue, ele é o melhor na classe dos lineares e não viesados, certo? Então, ele é não viesado, coloca aqui um tamanho maior. Ele é não viesado, certo? Ele é consistente,
ele é eficiente, ok? E, além do mais, ele é o melhor na classe dos lineares e não biesados. É blue no sentido de best linear unbiased estimator, ok? Ou seja, é o melhor estimador na classe dos lineares e não biesados. Até aqui, tudo bem. Vamos lá. A gente pode assumir aqui a normalidade dos erros, também, sem problemas. Vamos obter aqui os valores ajustados com base, né, na matriz X e multiplicando pelas estimativas de mínimos quadrados, né, ou seja, pelo estimador, caso você esteja de forma geral, né, o estimador, e substituindo os dados, as estimativas de mínimos quadrados. Também podemos subtrair dos y os valores preditos, né, os valores ajustados, que simplesmente calculando os resíduos, o vetor de resíduos. Com o vetor de resíduos nas mãos, nós podemos calcular a soma dos quadrados dos resíduos, dividir pelo número de parâmetros menos, aliás, pelo tamanho da amostra menos o número de parâmetros e estimar a variância, né, dos erros, que é dita ser homogênea, que a gente está assumindo um modelo homocedástico, tá? Então, soma dos quadrados de resíduos dividido pelo tamanho da amostra menos o número de parâmetros do modelo. Novamente, eu não vou me ater aqui a essas notações matriciais, porque eu acho melhor a gente ir direto aos pontos da prática computacional, tá? Vou mostrar como a gente pode fazer isso aqui no R, não é nada complicado. Bem, então aqui eu tenho um exemplo, né? E o exemplo 10 fala que uma companhia vende um creme para pele exclusivamente em farmácias, ela opera em 15 localidades e está interessada em predizer, veja, predizer a venda em cada uma delas. As vendas são tratadas como variável resposta, e o tamanho da população-alvo e a renda per capita como variáveis independentes. Então, está aqui a nossa base de dados. Essa base de dados eu coloquei aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, até o final dessa semana, eu vou disponibilizar essas bases de dados para que vocês possam tentar rodar alguma coisa aqui no R, né? Eu tenho aqui essas bases de dados. Exemplo 10. Exemplo tá aqui. Então, aqui está a minha base de dados. Num arquivo TXT, simplesmente, né, eu peguei aqui a localidade, as vendas, né, a população-alvo e a renda per capita. E aí, a ideia é a gente precisa salvar, vocês precisam salvar isso em algum endereço, e importar essa base de dados, né, usando o endereço completo da base de dados, certo? Barra o nome do arquivo e ponto a sua extensão. Isso aqui já está pronto, né? Eu vou precisar aqui de um pacote, então já instalei esse pacote e carreguei, né? Instalar, eu já instalei, vou carregar aqui o pacote, vou importar a base de dados, né? Então aqui já está no R a minha base de dados, vocês podem ver aqui, ok? E eu vou ajustar o modelo 1, né? Vai ser simplesmente o Y que é o V, as vendas, lembrando que o Y é as vendas, P, né, mais RP, ok?
localização é só um indexador da observação, a ordem da observação. Então, eu ajusto o modelo, né, e vou calcular a matriz do modelo. X é o model.metrics, modelo 1. Então, X é a matriz do modelo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou calcular o beta-chapéu. O beta-chapéu, pessoal, a gente calcula fazendo o produto matricial, né? O beta-chapéu vai ser x', x menos 1, ou seja, inversa dessa matriz, multiplicado pela matriz transposta de x e multiplicado pelo vetor y. Isso aqui é o beta-chapéu vetor. É o estimador de mínimos quadrados ordinários. Bem, então eu chamei a matriz e vou calcular a inversa, né, usando o comando solve. Solve, o T indica transposta, então você tem a transposta de x, né? O produto matricial é denotado por esses 3 símbolos aqui, que é o percentual com um asterisco no meio, no centro. Então, transposta de x vezes x, e aí eu vou inverter essa matriz resultante, e depois vou multiplicar pela transposta de x e multiplicar aqui pelo vetor V, que é o vetor de Vênus. Feito isso, eu obtenho um beta-hat. Está aqui o vetor de parâmetros. Está aqui o vetor de parâmetros. Ok? E aí eu vou fazer um gráfico tridimensional aqui para vocês virem como o ajuste fica, né? Esse é um código, né? Eu vou fazer um gráfico de dispersão, onde você tem aqui o P no X, o RP no X2, né? São dois, e o Z, é o X, o Y e o Z, né? Que é a variável resposta, que é a venda. Né? Aí eu vou fazer esse gráfico para que vocês vejam aqui, aqui à esquerda, como fica a nuvem de pontos no ponto de vista tridimensional. Aqui o objetivo é fazer um ajuste de regressão. Esse ajuste de regressão, pessoal, ele simplesmente pode ser colocado aqui como um plano e não mais uma reta. Eu vou colocar esse plano aqui para vocês verem como ficou o ajuste em termos de inspeção visual. Então, é possível a gente ver que ficou até razoavelmente bem ajustado. Ok? Então, esse é um exemplo de regressão múltipla. Logicamente, a gente pode fazer isso de uma forma bem simples, estimando esse modelo, usando o comando summary. Summary, modelo. E aí a gente tem... deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu usei o S maiúsculo. Aqui as estatísticas do modelo, que a gente discutiu isso na aula passada, né, pessoal? As estimativas de mínimos quadrados, os erros padrão, os valores das estatísticas T, os respectivos p-valores, né? Os testes aqui são testes individuais, né? Aqui a gente tem o erro padrão residual, que é a raiz quadrada do sigma, o sigma chapéu, na verdade, né? Com 12 graus de liberdade, o R quadrado, né? 99% da variabilidade das vendas está sendo explicado pelo modelo, o R2 ajustado, que não é uma proporção, ok? E isso é importante que fique bem esclarecido, mas que quanto maior, melhor. A estatística F,
né, calculada ali, vindo da razão, né, essa estatística F, pessoal, ela é a razão, né, daquelas somas de quadrados médios, né, soma de quadrados médios, que a gente já discutiu isso na aula passada. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. É a soma de quadrados médios, que está aqui, essa tabela da ANOVA, né? Aí aqui, como eu expliquei na aula passada, né, quem estiver vendo esse vídeo hoje e não tiver alguma dúvida, pode pegar o vídeo da aula passada, vai ver que eu discuti sobre isso. Então aqui a gente tem a soma dos quadrados advindo da regressão, né? Que tem P menos 1 grau de liberdade, né? E você divide essa soma de quadrados por P menos 1 e obtém a soma dos quadrados da regressão. Aí faz a mesma coisa com os resíduos, que tem N menos P graus de liberdade, tem a soma dos quadrados dos resíduos, e a estatística F é justamente a razão dessas somas de quadrados médios, tá? E o número de graus de liberdade total é justamente a soma, né? N menos P mais P menos 1 é justamente N menos 1. A estatística F testa a hipótese de que do beta 1 em diante seria zero, contra a hipótese que pelo menos um deles é diferente de zero. O beta 1 é o primeiro coeficiente que acompanha o primeiro regressor, né? No modelo de regressão linear múltipla, a gente testa, né, o teste F. Ele vai servir para testar a hipótese, né, de que o modelo, ele é um modelo que, vamos dizer assim, conjuntamente falando, ele está bem ajustado ou não. Então, ele testa aqui se essa parte do modelo ela é conveniente ou não, do ponto de vista estatístico, tá? Então, é um teste de avaliação conjunta, enquanto que o teste T é um teste de avaliação individual entre os betas. Deixa eu ver aqui. Feito isso, aqui a gente tem o valor da estatística, né, e essa estatística F, ela sempre leva 2 graus de liberdade, certo? É o P menos 1, né? A gente tem 3 parâmetros, na verdade, aqui, que é o intercepto mais cada um dos regressores, menos 1 dá 2, e N menos P, né, são 15 observações, menos 3 parâmetros, 12 graus de liberdade. O p-valor, né, um valor bem pequeno, né, a gente já viu isso na aula passada. Quando o p-valor é pequeno, a gente rejeita a hipótese nula, né? Ou seja, dando significância estatística ao modelo de uma forma conjunta, certo? Aqui, o intercepto deu não significativo, talvez fosse interessante construir uma modelagem sem intercepto, afinal de contas, né? Se nós pensarmos pela lógica da modelagem, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui o problema. Vamos dizer que a gente não tem a população, não tem renda per capita, então o nível de vendas não seria negativo. Então, seria sugestivo aqui a gente trabalhar com um modelo sem intercepto, e aí eu poderia até analisar aqui um novo modelo, subtraindo o intercepto, né, usando aqui o menos 1, né, nessa equaçãozinha. Simplesmente colocar o menos 1 aqui, a gente já estima um modelo sem intercepto. Vamos fazer isso aqui só para ver o que acontece, né? Novamente, a matriz de modelo, o beta hat, né? Observe agora que o estimador ele não vai ter 3 e sim 2, né? Duas estimativas, na verdade, no vetor beta hat. Eu posso fazer novamente o gráfico de dispersão, né? E ajustar
o modelo. Acho que deu um problema aqui. Eu vou pular essa linha porque isso deve ter sido porque eu tirei o intercepto. Mas eu vou resolver isso aqui agora, tá, pessoal? Vamos deixar isso de lado. Era só o plano que tinha que ficar aqui, que tinha que aparecer aqui. Um summary, um sumário aqui do modelo, né? Agora, todos os regressores significativos, né? O poder explicativo continua bom, né? Ou seja, a estatística F também garante aí a qualidade do ajuste. O R2 é bom, quase 100%. O R2 ajustado também é legal. Enfim, uma análise preliminar isso estaria até melhor do que o modelo anterior, tá? E aí, pessoal, essas contas que vocês estão vendo aqui, simplesmente estão sendo feitas aqui no computador. Então, se eu disse quem era X e a matriz do modelo, eu vou mandar imprimir X, né? Agora eu vou ter que voltar a estimar o modelo com o intercepto, ok? Vou colocar aqui X e vou imprimir o X para que vocês vejam como a matriz é justamente a mesma que está lá no livro. 274, 180, 370 e assim por diante. Ok? Aqui a matriz X. Se a gente quiser calcular a matriz X' X, eu também consigo. É só fazer o produto matricial, aqui X' X, está aqui no miolo. Está aqui a matriz X' X. Eu vou voltar aqui só para 15, 3.626, 44.428, e na última quina aqui, 139.063. Ok, perfeito? Tá todas essas continhas feitas aqui. Aí, se a gente quiser calcular a matriz inversa, né, é só a gente fazer a conta, né, que vai dar essa aqui, e depois multiplicar por x', y. E a gente obtém aqui o vetor beta chapéu, já sabendo aqui quem é o beta hat, imprimindo o beta hat. A ideia aqui é a gente tentar desbravar um pouquinho como que a gente pode resolver esses problemas no ambiente computacional, tá? E aí eu espero de vocês busquem, né, o máximo possível, logicamente, assistir o vídeo e tentar replicar isso na sua, onde vocês estiverem, né? Basta instalar o R aqui. O R pode ser instalado de forma gratuita, acessando o site oficial, né, do R, que vocês podem fazer o download, né, escolher aqui a versão, em qualquer lugar aqui que vocês escolherem vai cair, né, na localização para a instalação, fazer o download, e aí vocês podem baixar também o R Commander, né, o RStudio, né, simplesmente fazendo aqui RStudio, download. Então aqui vocês vão ser direcionados ao download do RStudio, que é uma forma, é só o design, né, é só a parte do design do R. Se vocês instalarem só o R, vocês vão cair nesse design, nesse layout, tá? E se vocês usarem o RStudio, vocês vão estar nesse layout, ok? Eu acho melhor este layout, porque a gente vê os gráficos, vê tudo bonitinho e assim por diante. Bem, então, se a gente quiser também calcular os intervalos de confiança, né, para as estimativas de mínimo quadrados, uso o comando conf int modelo 1. E aí ele vai dar
o intercepto e, na verdade, a fronteira esquerda e a fronteira direita do intercepto com a confiabilidade de 95%. E aqui para cada uma das estimativas de mínimos quadrados. Tá? Aqui também a gente pode usar o comando ANOVA, né, para calcular as somas de quadrados naquela tabela da ANOVA. Os valores ajustados e os resíduos. Vamos fazer um exemplo? Vamos plotar aqui um gráfico dos resíduos. Né? E vamos observar se existe algum padrão aqui esquisito. Aparentemente aqui, né? Não teria nenhuma forma de cone, né? Nem de U, nem de U invertido. Ou talvez aqui uma presençazinha de heterossedacidade, né? Talvez eu veria algo nesse sentido, né? Ou seja, existe uma mudança no padrão de dispersão aqui desses dados. Enfim, eu acho até, inclusive, que essa base de dados é muito pequena para a gente tirar alguma conclusão, tá certo? Já falamos aqui os 3 pontos. Lembrando que essas aulas, né, são aulas mais práticas, né? É de se esperar que vocês já tenham lido alguma coisa do material para poder acompanharem aqui essas minhas aulas. Ou se alguém tiver alguma pergunta a fazer, que faça a pergunta aí no chat, sem problema algum, eu vou buscar a resposta. Caso vocês não estejam entendendo perfeitamente, assim como eu estou, os passos da minha aula aqui hoje, né, voltem um pouquinho e vejam as primeiras aulas, para que vocês possam entender aonde eu estou chegando, tá? Então, o primeiro ponto, ok. Regressão múltipla, ok. Né? E exemplos computacionais não é. Então, o nosso objetivo aqui dos pontos foi alcançado. Né? Deixa eu ver aqui só uma coisa, que eu vou aproveitar esse